Estamos de volta com o documentário 20 anos de repressão. São os anos 60, a década da minissaia, da Guerra do Vietnã, dos hippies, de Che Guevara, época em que a ditadura corre solta no Brasil. E agora liderada pelo general Arthur da Costa e Silva. Seu governo reformula o ensino brasileiro e acaba com as discussões livres nas universidades. Diante dessa repressão, a UNE levanta a voz e protesta. Aquele é um tempo agitado para o movimento estudantil. E a professora Dulce Adélia Adorno Silva conta sobre algumas de suas experiências como membro do movimento daquela época. Ele arrancou, o Fleury arrancou, eu só saí correndo e eles me pegaram na esquina. Tinha um monte de polícia na esquina, eles me prenderam. Aí ele arrancou o lenço da minha cabeça, virou pro pessoal, abriu o lenço. Olha a bandeira dessa comunista de merda! E não era, tava na moda, né? Mas não faz mal. Daí eu fui pela primeira vez na minha vida andar de camburão. Uma vez na Faculdade de Enfermagem São Camilo, e fazendo reunião com o pessoal do diretório acadêmico, chamava-se Centro Acadêmico, ainda não tinha sido convertido para a ditadura, pela ditadura. E o que aconteceu? A gente olha no chão, assim, atrás das cortinas, tinha um par de pés de homem e um par de pés de freira. Nós estávamos sendo vigiados. A mobilização ganha mais força depois do assassinato do estudante Edson Luiz, de 18 anos. Ele é baleado pela polícia enquanto janta num restaurante do Rio de Janeiro para universitários de baixa renda, o Calabouço. O lugar é conhecido como ponto de encontro de estudantes que eram contra a ditadura. E é no Calabouço que muitas manifestações e passeatas são planejadas. Em resposta pela injusta morte de Edson, universitários conseguem mobilizar a população carioca. E no dia 26 de junho de 1968, 100 mil pessoas se reúnem no centro do Rio de Janeiro e iniciam a maior e mais importante manifestação organizada por estudantes. A conhecida passeata dos 100 mil. E ainda no mesmo ano, durante o 3º Festival Internacional da Canção, o compositor e cantor Geraldo Vandré apresenta diante de milhares de pessoas a música Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores. Caminhando e cantando e seguindo a canção. O público vaia, decepcionado com a derrota da música de Geraldo para a canção Sabiá, de Antônio Carlos Jobim e Chico Buarque. Nessa época, torcer por músicas durante um festival é tão comum quanto torcer por um time de futebol durante um jogo, e a escolha musical reflete a visão política de cada um. Em defesa aos colegas compositores, Geraldo Vandré diz: eles merecem o nosso respeito. Mas a música Para Dizer Que Não Falei das Flores é proibida. E a cabeça do cantor é colocada a prêmio. Na data em que é decretado o AI-5, dia 13 de dezembro de 1968, ele é intimado a se apresentar em Brasília. Mas Geraldo ignora esse chamado e não aparece. Alguns amigos temem pela vida do compositor e o escondem dos militares para depois fugir disfarçado. E apesar de toda essa censura, a canção de Geraldo Vandré é usada como hino nas passeatas estudantis. E o AI-5 surge em resposta ao discurso do deputado Márcio Moreira Alves. Ele pede ao povo que boicote as festividades do dia 7 de setembro como forma de protesto contra o governo da ditadura. Quem redige o 5º ato institucional é o presidente Arthur da Costa e Silva, que além de reprimir, dá poderes absolutos ao regime militar. O presidente da República Federativa do Brasil, ouvido o Conselho de Segurança Nacional e considerando que a Revolução Brasileira de 31 de março de 1964 teve conforme decorrer dos atos com os quais se institucionalizou fundamentos e propósitos que visavam a dar ao país um regime que, atendendo às exigências de um sistema jurídico e político, assegurasse a autêntica ordem democrática, baseada na liberdade, no respeito à dignidade da pessoa humana, no combate à subversão e às ideologias contrárias às tradições de nosso povo. E como consequência do AI-5, o Congresso Nacional é fechado por quase um ano. Torna-se lícito governar por decreto.
São proibidos reuniões de cunho político. E a censura fica mais pesada. A partir daí vem o fechamento total do regime, com a linha dura instaurada. Nesse período, muitos são os desaparecidos e vários artistas obrigados a se exilar. Caetano Veloso é forçado a ir para a Inglaterra e lá compõe a música Irene, na qual o nome Irene representa o Brasil. Minha gente, eu não sou daqui, eu não tenho nada. Quero ver Irene rir, quero ver Irene dar sua risada. Em 1969, o general Emílio Garrastazu Médici assume o poder e comanda o mais duro governo da ditadura. Período que foi conhecido como Anos de Chumbo. A plenitude do regime democrático é uma aspiração nacional. E para isso, creio necessário consolidar e dignificar o sistema representativo, baseado na pluralidade dos partidos e na garantia dos direitos fundamentais do homem. E a luta armada se intensifica e a repressão militar cresce ainda mais. O destacamento de operações de informações e o Centro de Operações de Defesa Interna se unem, dando origem ao DOI-CODE. Os famosos porões da ditadura ganham a autorização do Estado para promover a tortura e o assassinato. Centros de tortura ligados ao DOI-CODE se espalham por todo o país. Uma severa censura é instaurada. A guerrilha urbana fica seriamente abalada com o assassinato dos líderes Carlos Lamarca e Carlos Marighella. Ela perde terreno e acaba enfraquecida. Apenas a guerrilha do Araguai resiste. Ao mesmo tempo, ocorre o uso massivo dos meios de comunicação para divulgar uma forçada visão positiva sobre o governo brasileiro. É nesse momento que surge a campanha oficial nacionalista que anuncia a frase: Brasil, ame-o ou deixe-o. A campanha alcança a eficiência desejada pelos militares por causa do crescimento nacional, resultante das medidas econômicas do ministro Delfim Neto. E durante os anos de chumbo, a economia vai muito bem. O produto interno bruto cresce em altas porcentagens anuais. O Estado arrecada mais dinheiro e faz grandes empréstimos. São atraídos investimentos externos para projetos de grande porte, como a construção da rodovia Transamazônica. Esses são os chamados anos dourados. Mas os milagrosos e lucrativos anos acabam em 1973, quando a economia brasileira é derrubada pela crise internacional do petróleo. E o desfecho da ditadura militar você confere no próximo bloco. Os governos de Ernesto Geisel e João Batista Figueiredo. E a abertura do regime. A anistia lenta e gradual. As diretas já. E a eleição indireta de Tancredo de Almeida Neves. Voltamos logo. 20 anos de repressão, volta já.